Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. Isso mesmo, Tânia. Assim, esse assunto iniciou no início do ano passado, com uma nova tabela do IP e várias exigências e responsabilidades dos hospitais. E foi tentada negociação e as coisas não progrediram até que os hospitais que mais atendem IP no estado, que eram 13, depois alguns também se juntaram, ingressamos com uma ação judicial com o intuito de chamar para uma negociação, para a gente ainda poder negociar, porque a gente não chegou ao nível máximo e não se conseguia mais negociar. E nesse meio tempo, algumas coisas aconteceram, né? E se chegou agora a um acordo, então, minimamente com questões que a gente conseguiu superar, né? Alguns assuntos ainda vão continuar sob negociação, que até junto a esse processo foi nomeado juízes para fazer essa negociação. Então foi uma negociação através do judiciário intermediada pelo judiciário, que conseguimos minimamente assim algumas coisas, né? Não dá para dizer que está resolvida totalmente a situação, mas pelo menos alguns itens essenciais foram acordados, né? Por exemplo, se exigia muito do convênio global. Os hospitais tinham que fazer um convênio global, que significaria assumir toda a responsabilidade pelo serviço médico, e inclusive de credenciamentos. E a gente sabe, né, que o IP tem um déficit muito grande na tabela em relação aos honorários. Muitos médicos não atendem IP, então não teria como os hospitais assumir essa responsabilidade. Então, no acordo constou que isso ainda segue negociando, né? Mas a gente chegou pelo menos a alguns itens básicos aí que se conseguiu, e a intenção sempre foi essa, né? Melhorar as condições de IP, até porque a boa parte da população depende disso, e é importante também para os hospitais ter esse convênio sobre seu atendimento, né? Que é importante também para as contas e do hospital também. Ô, Luciano, basicamente a discussão, se bem me lembro, tratava-se dos preços pagos pela hotelaria, ou seja, pela internação hospitalar, né, e os preços das tabelas de medicamentos que os hospitais utilizavam e que o IP não concordava. O que aconteceu? Baixaram o preço dos medicamentos e aumentaram o preço das diárias pagas pelo IP? Esse movimento de realmente tinha a tabela de medicamentos, ela saía do razoável muitas vezes, que era uma tabela Brasíndice, que é uma tabela divulgada a nível nacional, e alguns produtos tinham realmente margens desnecessárias, né? Mas só que com isso, com o tempo, era um benefício cruzado, né? As diárias eram muito baixas, não se aumentava as diárias, não se verificava o valor das diárias, muito abaixo do custo, porque tinha essa margem maior nos medicamentos. O que houve foi uma atualização, né, dos medicamentos, uma tabela agora que é própria do IP, em cima do custo, com uma pequena margem na comercialização, e se reajustou tabelas. O problema naquele momento, o índice que foi passado para as tabelas de diária era muito aquém do que precisava para cobrir o custo. Então, na verdade, houve uma negociação em cima do custo, né? Os hospitais estavam trabalhando com a tabela IP abaixo do custo. E com o tempo isso foi superado. Então, se resolveu essa questão que se tornou legal, né? O IP, ele tinha que fazer isso, né? Ele foi notificado pelos órgãos reguladores para fazer isso. O que foi feito? O problema só era uma questão de valores, né? E com o tempo isso não foi resolvida a tabela, mas foi amenizado, né, com alguns reajustes, e para chegar no mínimo de consenso, para continuar negociando aquilo que no momento era impraticável. Por exemplo, essa questão do convênio global, que agora continua a conversação. Então foi importante para a gente dar um passo à frente, né, e poder negociar novos itens dentro do IP. Então não está resolvido completamente, mas foi importante no sentido da gente avançar nesse aspecto. Bom, em algum momento, e é o ideal, vamos dizer, o mundo ideal, era que
são que os custos sejam cobertos com uma pequena margem de segurança, né, porque no caso nosso é um hospital filantrópico, não visa lucro, mas também não pode trabalhar com prejuízo. Então, que não necessite desse subsídio cruzado, cobrar mais do que seria razoável numa área do hospital para cobrir a despesa no outro lado. Que, basicamente, a gente sabe, o SUS é deficitário. E nesse aspecto, Luciano, como é que está hoje a demanda pelo hospital nesse momento de inverno, com doenças respiratórias sempre em número crescente? Nós estamos no limite sempre, né? A gente vê, né, a grande Porto Alegre tem acontecido, né, um colapso da saúde. E Cachoeiro do Sul, esse ano nós temos algo atípico, que além das doenças respiratórias, nós estamos com a dengue, né? A gente espera que com esse frio aí a coisa arrefeça um pouquinho, diminua um pouquinho essa pressão da dengue sobre o sistema, né? E porque agora entrou com forte também demanda as doenças respiratórias. Temos, assim, conseguimos, falta algum momento leito, falta algum momento a emergência. Alô? Eu acho que cortou a nossa ligação aí, Luciano. Alô? Alô? Sim, por favor, continue. Então, muitos anos, onde foi possível vir, nós estamos tendo pico, principalmente porque nós temos uma demanda alta de dengue, né? Nós somos os municípios mais afetados pela dengue e as doenças respiratórias, né? Então, espera que a dengue diminua, né? Porque as doenças respiratórias agora então, em vários momentos, né, do dia, por exemplo, a gente trabalha com um plano de contingência, quando eu tenho acima de 30 pacientes de emergência, já foram atendidos pelo médico, então, em vários momentos a gente chega a ter esse contingência, que a gente coloca o hospital todo para funcionar, virar leito, reforço médico, vira conta. Nós estamos alcançando cada vez mais seguido para todos isso, mas ainda está controlável, né? Ao contrário de certo colapso já na grande Porto Alegre, mas o nosso então Luciano, eu agradeço aí, está cortando muito, mas deu bem para entender a posição. Agradeço ao superintendente do HCB por nos dar essas informações. Esse final da entrevista é referente à situação atual do hospital, que está no limite, mas está controlado, segundo o superintendente. Muito obrigado, Luciano.